Na união do Oceano Atlântico com o Oceano Índico, a África do Sul oferece uma vasta opção de atrações. Ao sul do continente africano, a África do Sul concentra o maior número de turistas do continente. O país oferece, além de muita história, reservas, cidades grandes, vinícolas, praias e paisagens de tirar o fôlego. Cape Town, ou Cidade do Cabo, é conhecida como cidade-mãe e é a cidade mais importante da África do Sul. Ela fica à beira-mar e tem uma série de opções de gastronomia, porque tem uma gastronomia super variada. E o principal ponto de Cape Town é o Victoria and Alfred Waterfront, que nesse waterfront você tem uma série de lojas, um monte de restaurante, um pequeno parque de diversões e as pessoas ficam circulando ali com muitas apresentações de temas culturais. É muito interessante esse pier. Ela abriga ainda a Montanha da Mesa, ou Table Mountain, que na maioria dos lugares que você está em Cape Town, você consegue ver, porque ela é gigantesca. Para vocês terem uma ideia, ela mede 3 quilômetros de extensão, esse platô. Um lugar que me impressiona muito em Cape Town é o bairro de Bo-Kaap, que no início ele foi construído e ele abrigava os escravos que eram trazidos dos outros lugares da África pelos holandeses. E depois, na época do apartheid, ele abrigou os negros. E cada pessoa pintava a sua casa de uma cor diferente. E depois que se deu o fim do apartheid, eles quiseram manter essa tradição das pinturas diferentes para simbolizar a diversidade racial. Hoje ele é um bairro histórico e turístico, mas ele abriga muitas mesquitas, porque muitos muçulmanos moram no bairro de Bo-Kaap. O Cabo da Boa Esperança é um marco no turismo da África do Sul. Ele fica dentro do Parque Nacional da Table Mountain, a em torno de 1 hora da cidade de Cape Town. Existem 2 pontos bem importantes dentro desse parque. Uma é o Cape Point, que é um farol antigo que foi desativado por ser alto demais e era encoberto frequentemente pela neblina, então os navios não conseguiam ver. Mas é desse farol que você vê a junção dos 2 oceanos, o Atlântico e o Índico. Embora não seja o ponto mais extremo, é lá que todo mundo busca para ver essa junção dos oceanos. Na parte de baixo, você tem exatamente o ponto do Cabo da Boa Esperança, e que é como se fosse uma praia com uma série de pedras, mas é muito interessante. A vinda de volta para Cape Town tem uma rota cênica que chama Chapman's Peak. E embora seja mais demorado do que você pegar a rodovia, ela vem permeando as montanhas, e ali você encontra a colônia de pinguins Boulder, que é super bonitinho porque são N pinguins que vêm da Antártica e se abrigam ali para se reproduzir. A região vinícola da África do Sul, responsável pelos melhores vinhos do país, fica também perto de Cape Town, cerca de 1 hora e 20 de carro. E é possível você fazer degustação em muitas dessas vinícolas. Então você pode fazer degustação com vários tipos de vinho, com chocolate, você pode fazer degustação com almoço. Então você tem muitas opções de degustação, porque são várias vinícolas. São 2 as principais cidades dessa região, Stellenbosch e Franschhoek, aonde eu me hospedei. Franschhoek tem uma influência francesa muito grande, porque os franceses vieram e se colocaram ali. Eles se instalaram ali nessa região, então você tem muitos hotéis com muita influência francesa. Os hotéis são uma graça, um diferente do outro, mas com essa pegada bem de campo, bem de chalé, bem de
de casa com história. E eu me hospedei num estate, que na verdade são vilas, que chama Liu Estate. E ele fica numa das maiores vinícolas da região. E ele tem uma piscina maravilhosa que dá para os vinhedos. Na parte dos safaris, como o Kruger Park, onde existem a maioria dos lodges de safari, ele tem uma extensão muito grande, são 3 aeroportos que servem esses lodges. Nessa viagem específica, eu me hospedei num que eu amo de paixão, que é o Sabi Sabi Earth Lodge. Ele fica num platô e tem um rio na frente do lodge. Então você tá ali no lounge do hotel e você consegue ver os animais que vêm nesse rio beber água. Então assim, a experiência já começa ao chegar no lodge. As vilas são maravilhosas, super espaçosas, todas modernizadas, e tem algumas com piscina privativa que dão para a savana. Então a experiência é única, de você ter uma piscina e você longe ver os animais chegando mais perto do lodge. A comida é deliciosa e nesta viagem específica que eu fiquei no Sabi Sabi, foi uma das mais emocionantes que eu tive de safari na África do Sul, porque nós conseguimos presenciar uma caça de leoas caçando búfalos. Então nós paramos o jipe no meio da savana e nós vimos, durante 2 horas a gente esperou para ver a dança das leoas. Eram 8 leoas e mais uma leoa, a nona, era como se fosse uma babá, porque ela cuidava dos leõezinhos bebês. E elas, durante 2 horas esperaram, atacaram essa manada de búfalos e mataram 2 búfalos. Então a gente viu a caça, a gente viu elas matando os búfalos e nós vimos elas trazendo os bebês para se alimentarem primeiro. Então foi assim, super emocionante, claro que cenas bem fortes, mas uma experiência única. Joanesburgo é uma cidade que tem muita história. Eu, como gosto de história, é um prato cheio. Então assim, tem Soweto, que é um bairro majoritariamente negro, onde você encontra a casa de Nelson Mandela, e na mesma rua é a casa do Desmond Tutu. Então eles brincam dizendo que em uma rua você tem 2 prêmios Nobel na mesma rua. Você tem o Museu do Apartheid, que é super impactante, e tem um lugar que nem todos sabem, mas que é um lugar que me impactou bastante, que chama Prisão de Constitution Hill. Era uma prisão na era colonial e ela teve 2 célebres prisioneiros. O primeiro foi Gandhi, que foi preso na África do Sul apenas por não apresentar uma permissão de andar pela cidade de Joanesburgo, embora ele tivesse o visto. E ele foi preso nessa prisão e ficou alguns dias. O segundo prisioneiro célebre que ficou preso em Constitution Hill foi Nelson Mandela, na época do Apartheid. Ali existiam prisioneiros comuns, com crimes comuns, e também presos políticos. E como uma norma do governo, eles separavam os coloreds dos whites. E ali não importava muito o tipo de crime que você cometia, você inclusive podia ser inocente, e só pela cor da sua pele você era preso. Então a história de Constitution Hill, ela é densa, ela é forte, e hoje ela é um museu, e dentro do pátio de Constitution Hill você tem a exposição de obras de artistas e artistas plásticos sul-africanos com obras que remontam à época da segregação racial.